o que acontece agora se o presidente Michel Temer renunciar? Ele disse que não renuncia, mas a gente não sabe o que vai acontecer aí nas próximas horas, se ele renunciar ao cargo ou sofrer um impeachment no Congresso. Pela Constituição, tanto na hipótese de renúncia quanto no eventual cenário de impeachment, deverão ser realizadas novas eleições, né? Conforme o artigo 81, como faltam menos de 2 anos para o fim do mandato, a eleição seria feita de forma indireta pelo Congresso 30 dias depois da vacância no cargo. Até lá, assume interinamente o presidente da Câmara, posto atualmente ocupado por Rodrigo Maia. Agora, eu disse até no bloco anterior, hoje em entrevista ao Jornal da Manhã, o senador Ronaldo Caiado do DEM diz que diante do cenário, ele não vê condições para o Congresso eleger um presidente da República. E ele defendeu, inclusive, vejam só, eleições diretas. A gente tem um trechinho do que disse o Caiado, vamos ouvir, depois a gente debate. Eu realmente não acredito nisso. Diante desse quadro, nós temos que analisar cada situação de acordo com o seu momento. Eu não vejo hoje credibilidade e condições do Congresso Nacional. Veja bem, estou falando a palavra credibilidade. Legitimidade tem, mas credibilidade não tem. Para hoje, nós elegemos, tá certo, um presidente da República para esse interstício de 1 ano e meio. Por isso é que eu tenho dito que não custa nada nós revermos, tá certo, o calendário das eleições e termos uma antecipação de uma eleição que possa um presidente da República ter total independência para enfrentar e botar ordem na casa hoje. Foi o Caiado que disse. Não custa nada não, custa sim. Isso aí sim seria, partir para uma saída não constitucional e aí poderia suscitar a fala de um golpe. E nisso está irmanado com o PT, o Gilberto Carvalho, o Rui Falcão foram nessa linha e com a Marina Silva. Todo mundo que quer pôr um candidato, ele quer ser candidato, falou aqui no ar, no Jornal da Manhã, Marina Silva quer ser candidata e o PT tá louco para a campanha ser agora, para o Lula ser candidato e quem sabe escapar da cadeia. Porque agora acabou aquela cantilena de que é só contra o PT e não tem mais nenhum óbice a que se decrete a prisão do Lula, uma vez que o próprio presidente da República está com um pedido de inquérito aceito e o Aécio Neves também teve a prisão decretada, né? Então é disso que se trata. Vamos dizer claramente, eleição direta é o que a população quer, a população está claramente indignada e com razão, porém não é o receituário previsto na Constituição brasileira. Aliás, a gente está falando do Caiado, já passo para vocês aí do Rio. Quem falou, aliás, o único ministro do Supremo que se pronunciou hoje foi o Marco Aurélio Mello, um pouquinho. Aliás, o Celso de Mello soltou uma nota também. Mas acho que quem falou mesmo, deu uma entrevista, foi o Marco Aurélio, mas, aliás, numa sessão que não teve nada a ver, num dia como hoje, o Supremo Tribunal Federal, aliás, eu nem me recordo, era uma sessão para discutir outro tema, enfim. Mas vamos colocar um trechinho do que disse o Marco Aurélio Mello e eu já passo para vocês aí do Rio. Vai lá. A Constituição tem que ser sempre seguida e a Constituição submete a todos indistintamente. É muito cedo para imaginarmos o que poderá ocorrer. Agora a quadra é preocupante. Aí, Andréa, passo a bola para você, claro, a fala do Marco Aurélio, mas também o que disse há pouco aqui o Caiado. Eu ouvi hoje coisas bárbaras a esse respeito. Se tem uma coisa pela qual eu vou lutar aqui e em todos os espaços que eu tenho, é pelo respeito à Constituição e especificamente, no caso em curso, pela eleição indireta conforme previsto. Tá? O nível de oportunismo, porque não há ninguém entre esses aí, inclusive o senador Caiado, liberal, né? É o representante liberal, é o primeiro a dar um bico na Constituição para os seus interesses, pensando que pode ser eleito, que será candidato e pode ser eleito. A serviço de quem? Quem vai fazer uma reflexão sobre o maior beneficiado caso haja uma eleição direta agora no Brasil? A gente tem que ser objetivo. A quem beneficia uma eleição direta agora no Brasil? Me digam francamente se não é o senhor Lula. Claro. Veja quem está a favor disso. CUT, etc. Tá todo mundo na rua. E o Caiado junto. Hoje eu vi aqui na Jovem Pan uma entrevista do Miro Teixeira, né? Cheio de banca, o decano da Câmara. Ele é o autor do projeto de emenda constitucional para essa eleição direta, né? Ele é da Rede, esse partido que avacalha com o Congresso Nacional, que avacalha com o Parlamento. É o primeiro a tentar judicializar tudo. É um escândalo isso, entendeu? Essa tentativa de dar um golpe. Vamos usar a palavra correta? Eleição direta agora não beneficia o Brasil em hipótese alguma. É o verdadeiro golpe. É tentar subverter o texto constitucional. Tem que ser claro na defesa disso. Pode ser terrível, nós não gostamos, nós temos o fetiche da eleição direta. Eu acho tudo isso muito lindo, mas existem as regras, precisam ser cumpridas. Então agora é o seguinte, cai o presidente, e tem que combinar com o Temer, hein? Ele precisa cair primeiro. Cai o presidente,
assume o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia é terrível, é bandido. Problema, quem botou ele lá, quem elegeu o eleitor do Rio que votou nesse cara, ele vai ser o presidente, se não for ele vai ser o Eunício Oliveira, se não for o Eunício vai ser a Carmen Lúcia, e tem de qualquer maneira 30 dias para convocar a eleição. Qualquer brasileiro filiado a um partido político pode disputar e seja o que Deus quiser. Madu, você. Eu adoro concordar com o Andreasa, mas nem 1 milímetro fora da Constituição. Esse discurso de direta já de uma desonestidade intelectual e política inominável, porque falar em direta já, você vai se recordar do movimento da direta já em uma outra conjuntura brasileira. Hoje, você reivindicar direta já vai contra o interesse do povo brasileiro e vai contra a Constituição. Vai totalmente contra a Constituição, e é isso, é eleição indireta com esse Congresso que nós temos aí. Esse Congresso, por mais que a gente não goste dele, ele foi eleito e empossado de maneira legítima e em pleito legítimo. Então é isso, que se a população, se os eleitores não confiam nesse Congresso, então que tratem de votar melhor nas próximas eleições, serem mais cuidadosos com os seus votos. Agora, por outro lado também, esse Congresso aí, que provavelmente vai ter que eleger um presidente para o mandato tampão, ele vai estar sobre o escrutínio, a vigilância cerrada da sociedade. Né? A sociedade brasileira vai vigiar parlamentar por parlamentar para ver exatamente em quem ele vai votar e por que ele vai votar no candidato A, B, C ou D. Então, essas eleições, elas não têm nada de antidemocráticas, por serem indiretas, né? Nem sempre aquilo que é a eleição indireta ela é antidemocrática. Primeiro, porque ela está prevista na Constituição. E segundo, porque através de um Congresso, que você pode não achar que é o melhor Congresso do mundo, e não é, mas é legítimo. E em terceiro lugar, finalmente a sociedade brasileira vai acordar para tomar conta dos seus congressistas, de prestar atenção no que eles estão fazendo, e os congressistas, com as eleições de 2018 aí batendo na porta, vão saber muito bem em quem que eles vão ter que votar, porque eles vão ter que prestar contas com o seu eleitorado. Então, esse é o caminho não tem erro. Agora, gente, no caso de eleições indiretas, no caso, seguindo exatamente a Constituição, como a gente está falando aqui, vocês conseguem visualizar nomes que possam conduzir esse momento tão difícil do país? Já se especula alguns nomes, Vera, mas enfim, a gente podia falar um pouquinho sobre então isso. Então é bom para a gente começar falando, é algo que tem que ficar claro, porque já está surgindo um monte de nome por aí. A ministra Carmen Lúcia não pode ser candidata, tá, pessoal? Tem que ser filiado a um partido político 1 ano antes das eleições. Isso já exclui boa parte desses nomes de salvadores da pátria que estão aparecendo por aí. Então, nesta eleição, teremos alguém, no caso de haver essa eleição, alguém que seja filiado a um partido político. O que não está claro para mim, se na excepcionalidade de uma eleição como essa, a pessoa tem que cumprir o prazo anterior de desincompatibilização de um cargo. Isso. Se tiver, isso também complica aí algumas pessoas. Embora para cargos diferentes, né, do que você... que quando não é para reeleição seja diferente. Então, ainda tem muita coisa a ser esclarecida, mas algumas coisas já dá pra gente saber. Não é qualquer um. Eu não posso ser candidata, não sou filiada a nenhum partido político, nenhum de nós aqui pode ser, tem que ser alguém filiado a um partido. A partir daí, podem apresentar seus nomes que serão submetidos ao crivo do Congresso Nacional. Vai, Andreasa. Eu acho... Oi. Vai lá então, Madu. Pode ir, André. Vai, André. Não... se ele tivesse saúde, eu acho que tem que ser um nome que seja assim, acima de qualquer suspeita e digno de reverência de todos os brasileiros. Então, se ele tivesse idade e saúde para isso, para mim a sugestão seria o Dr. Hélio Bicudo, que infelizmente não me parece que poderia enfrentar essa tarefa, né? Como se tivesse vivo o doutor Barbosa Lima Sobrinho, o Sobral Pinto. Mas, meu Deus, quem, Andreasa? Mas esses são panágios do Brasil, são as reservas morais. Eu pergunto para o nosso público, quem é reserva moral no Brasil hoje? Me digam um nome de quem pode ser uma reserva moral do Brasil hoje, que seja respeitado por sua trajetória, acima de qualquer suspeita, capaz
capaz de unificar a nação brasileira em torno de um projeto, de uma agenda. Deixa eu corrigir a minha informação, o prazo de filiação é de 6 meses, não de 1 ano, tá? Isso mudou na última mudança da lei eleitoral. E sim, me dizem aqui, tem de haver desincompatibilização, então quem está ocupando cargo não poderia ser, o Dória, por exemplo, não poderia ser. Vai, Andreasa, você. Vocês veem que nós estamos aqui defendendo a Constituição, portanto, a eleição indireta no Congresso, para então dizer que, respeitada a Constituição, porque assim tem que ser, dentro desse cenário da qual não queremos sair, o cenário é terrível. E aí eu concordo com Madureira. Não há grandes opções. E eu vou repetir aqui o que eu tenho dito, porque evidentemente é aquilo em que eu acredito. Essa eleição indireta tentará, em primeiro lugar, apesar da pressão da sociedade, com a qual eu concordo, tentará dar uma resposta desde dentro do establishment. Tá? Escolher um nome, já que tem que ser filiado a um partido político, que tenha condições de vender alguma moralidade, ainda que artificial, para tocar esse governo de transição e terceirizar a economia, como está hoje, né? Mal ou bem andando. Ao mesmo tempo, alguém que transite entre todos os partidos com alguma boa fluência, sobretudo nos polos PT, PSDB, tá? Evidentemente PMDB nesse bolo, e que tenha um compromisso. Eu estou falando da defesa do establishment, porque eu, infelizmente, não sou otimista. Eu acho que, no final das contas, o establishment prevalece. Alguém que tenha um compromisso de deixar as bases prontas para que, a partir de 2019, esse mesmo sistema podre comece a se refazer. Quase um conjunto vazio essa lista de condições que você elencou. Então, não, mas aí você vai pensar, Vera, eu acho que em primeiro momento eles vão olhar para a gente de dentro do Congresso. Por exemplo, um nome que poderia surgir aí, Álvaro Dias. É um nome. Outro nome forte, Nelson Jobim. Me parece que é filiado a partido. Foi ministro do Supremo, o que dá a ele essa aura. Mas eu também, Madureira, eu também acho, mas estou falando sobre opções, Não dá, Andreasa, não dá. O cara era lobista da Odebrecht, já na Lava Jato, ele estava atuando em nome da Odebrecht, tinha nomeação, não dá. O Jobim não dá. Mas ele transita... Gente com reputação, esse tipo, tem que ter reputação. Esse tipo de perfil, alguém que, no caso dele, ele foi ministro do Supremo, tem essa coisa bem-vinda de alguém do mundo jurídico, que está em alta, transita em todos os partidos, foi ministro do Fernando Henrique, do Lula. Tem que ser alguém nesse... Foi ministro do Lula, da Dilma e do Fernando Henrique, não dá. Isso, vai ser alguém com esse perfil. É o Luiz Carlos Barreto da política. Nelson Jobim, Luiz Carlos Barreto. Boa. Ele está em tudo. Além do que, ele já confessou que ele burlou a Constituição ali, fez acordo no meio da noite para mudar a Constituição na mão grande. Nelson Jobim não vale nada. Não vale nada, Nelson Jobim. Ô, gente, é claro que a gente está falando, olhando para frente, né, quem que pode, de fato, assumir essa situação toda do país. E internamente, e no PSDB, a gente falou muito pouco como é que fica o partido, né? A gente falou muito do que aconteceu com o Aécio, mas... O Alckmin ainda não falou. O Dória se fez pronunciou, um vídeo pedindo calma ali, né? Serenidade, etc. Vamos só fazer um resumo da situação do senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves foi flagrado, né, nessas gravações que fazem parte de uma chamada ação controlada da Justiça. Ou seja, 7 executivos da JBS, entre eles o Joesley Batista, fecharam um acordo de delação premiada que a gente dizia que estava sendo negociado, mas já estava em curso, na verdade, a gente não sabia. E dentro desse acordo, o senador Aécio Neves, sua irmã Andréia Neves, tiveram conversas gravadas negociando. Primeiro, 2 milhões de reais que seriam repassados a Aécio por meio de um primo, Frederico, para supostamente ele pagar advogados. No meio dessas conversas, ele aparece falando dessas coisas que a gente disse aqui: derrubar o ministro da Justiça, interferir na Polícia Federal, aprovar a anistia a Caixa 2, Pregresso e Futuro, e etc. Ele teve a prisão pedida pelo Ministério Público e negada pelo ministro Fachin, porém sua irmã foi presa, Frederico foi preso, e ele está sem poder, afastado das suas funções no Senado, sem poder deixar o país com o passaporte apreendido. Esta é a situação do senador Aécio Neves. Foi afastado da presidência do PSDB pelo partido, colocado em seu lugar o deputado Carlos Sampaio, que é muito próximo a ele. Vai, Andreasa.
Então, eu queria voltar na questão dessa sucessão aí dos possíveis nomes, porque as pessoas acham que, quando nós aqui falamos sobre possibilidades, nós estamos torcendo por elas. Não se trata disso. A gente, às vezes, tem que lembrar. Estamos tentando fazer alguma projeção, algum nível de análise. Não se iludam. Não se iludam. Não há grandes alternativas. A eleição será indireta. E os que elegem são aqueles que nós estamos combatendo. Tá? É esse Congresso carcomido. Vocês acham que eles vão eleger alguém que vocês acham legal? Um nome bonito? Alguém de fora do establishment? Não há a menor possibilidade. Então, esses nomes que eu estou falando são viáveis e estão sendo comentados. Também, Madu, a opção, lembrem-se que precisa ser alguém filiado a partido político. Se fala também da senadora Ana Amélia, mas essa me parece independente demais. O Álvaro Dias é um bom nome, e eu digo bom nome, não pensando em mim, não é minha intenção, estou pensando em termos políticos, pensando com a cabeça daquele Congresso, ou tentando pensar. Ele é um bom nome porque ele se safou do PSDB. Ele tem relações com o PSDB, mas saiu antes da bomba estourar, foi para o PV. Então, mal ou bem, é um nome viável. Por que o Congresso vai colocar um presidente da República do PV, que mal tem deputado? Não vai ser. Não dá pra gente fazer essa especulação sobre nomes. Eu acho que é muito prematuro. Vai, Madu, que eu preciso depois aí fazer mais um intervalo. Não, só no Brasil, hoje, você fazer uma previsão, né, qualquer previsão com mais de 3 horas é puro futurismo. É impossível, Vera, você fazer qualquer coisa que não tenha. Mas os nomes são os mesmos, pessoal, não tem nome novo.